A paz, a Shalom de Al e Alcha, irmãos. Amados, fazer mais um conteúdo hoje aqui. Lendo aqui o livro de Atos dos Apóstolos, me deparei aqui no capítulo 17 e tem uma mensagem aqui em relação ao nome do Altíssimo, né? Tem muitos conteúdos, já tem muitos conteúdos aí que fala sobre o nome do Altíssimo. Isso aqui vai ser só mais um reforço em relação a tantos conteúdos que já fala sobre o nome do Altíssimo. Vai estar aqui no versículo 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23. Eu vou estar lendo todo o conteúdo para que venha a ter a introdução e o entendimento do capítulo, né, do assunto. Então é isso, eu vou estar lendo aqui para os amados esse capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo aqui vai estar falando sobre o nome do Pai, sobre o nome do Altíssimo, nesse capítulo 17. E vai nos remeter lá a Jeremias e Irmial, no capítulo 23, no versículo 27, que nós vamos estar usando aqui também. O nome do Filho vai estar no capítulo 26, no capítulo 26 de Atos, e vai nos remeter, nos levar até Jeremias e Irmial 11, versículo 19. Só que esse vai ser outro conteúdo. Para falar do nome de Alcha, do nome do Filho, nós vamos fazer outro conteúdo, um outro dia. Hoje vamos estar fazendo um conteúdo a respeito do nome do Altíssimo, que vamos dar uma estudada aqui nesse capítulo 17. Em inúmeras passagens bíblicas vai falar sobre o nome do Altíssimo, né? Existem muitas passagens que o nome foi tirado, foi mudado, foi alterado, né? E aí nós vamos estar lendo hoje aqui em Atos dos Apóstolos. Perdoa-me as minhas falhas, se eu for enfático em alguma palavra ou a minha forma de explicar, a minha falta de oratória, de eloquência. Perdoa-me, irmãos, essas minhas faltas, né? Eu tenho falta nesses campos, mas louvado seja o Altíssimo. Vamos lá então. O assunto desse capítulo aqui é quando Paulo, Shaul, né? Ele chega em Atenas. Diz assim, ó. Eu vou ler da forma que está aqui, irmãos, para que venha ter entendimento, né? O nome de Paulo aqui mesmo, né? Shaul, que é o verdadeiro nome, mas eu vou estar lendo como está escrito. Diz assim: Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago, né? E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, o seu ruar, né? Se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Quem aí não está com o espírito angustiado com tanta idolatria? Aqueles que já foram despertos, né? Tá, com tanta idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os ialdins, os judeus, né? E religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, né, contradiziam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro, e outro parece que é pregador de ídolos estranhos, porque lhes
anunciava a Yahshua e a ressurreição. Tomando-o, levaram ao aerópago, dizendo: podemos nos saber que novas doutrinas é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito aqui está Deus, mas a palavra certa, a divindade desconhecida. Esse, pois, que vocês honram não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Altíssimo que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Aqui está falando de sacrifícios, né? Sacrifícios ao Altíssimo, né? De alguma coisa. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Altíssimo, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração do Altíssimo, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao Altíssimo, ou o ídolo, né, seja semelhante ao Altíssimo, seja semelhante ao Altíssimo, semelhante ao ouro ou à prata ou a pedras esculpidas por artifício, imagem dos homens. Está falando dos ídolos, né, das imagens de escultura, aos homens, né? Mas Iau, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Então aqui esse assunto do capítulo 17, ele vem falar das abominações, que é as imagens de escultura, né, que as pessoas idolatram, né? Aqui está bem claro, né, que em relação às esculturas, né, essas imagens de escultura, que isso são abominações. Mas aqui também tem um outro assunto que ele vem dizer, né, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Que é o que muitos acham que o Eterno está nesses lugares, mas ele não está, né? Ele está em cada um, ele está dentro de cada um, e não nesses templos feitos por mãos de homens.
A palavra é clara, né? A palavra é clara. Mas vamos entrar no assunto aqui. No versículo 23, ele diz assim: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, né, a divindade desconhecida. Esse pois que vos honrar, que vocês honram, né? Esse pois que vocês honram, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Essa mesma divindade aqui, esse mesmo Criador, esse mesmo Altíssimo que não habita em templos feitos por mãos de homem, que Paulo Shaul anunciou, é o mesmo que nós estamos anunciando. Aqui Shaul está falando de Ial dos exércitos, o Criador dos céus, da terra, dos mares, de tudo que há, que não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse mesmo Criador aqui, que Paulo anunciou aos atenienses há muitos anos atrás, é o mesmo Criador. É o mesmo Criador, é o mesmo Altíssimo que hoje nós anunciamos, que é o Criador de Israel, o Criador de Israel, o Altíssimo Todo-Poderoso, que não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita em templos feitos por mãos de homens, a palavra está clara. É esse Altíssimo aqui, é esse Criador que Paulo anunciou, que os atenienses já tinham até lugar lá e um altar para a divindade desconhecida. Esse Altíssimo aqui que Paulo anuncia é o mesmo que nós hoje anunciamos, que o nome dele é Ial dos exércitos. Foi-se apagado das escrituras o nome do Altíssimo, foi tirado das escrituras o verdadeiro nome e foi colocado títulos no lugar do nome. No lugar do nome foi colocado títulos. Então as pessoas hoje não conhecem, não sabe, a maioria das pessoas não conhece o verdadeiro nome do Altíssimo. É esse mesmo aqui que Shaul anunciou para os atenienses, é o mesmo que hoje nós estamos anunciando. O nome dele é Ial dos exércitos. É o tetagrama hebraico, as 4 letras do nome do Altíssimo. No hebraico tá Yud, Rei, Vav, Rei, que é as 4 letras do tetagrama. Na transliteração que chegou para nós, está YHWH. Mas, espera aí, são só consoantes. Como pronunciar o nome com consoantes? Aí vem o segredo. Aí vem o segredo que foi revelado aos seus, né? Que o Altíssimo revelou aos que o buscam. A letra Y, ela é na verdade a letra I. A letra H, ela é na verdade a letra A. A letra W é na verdade a letra U. A letra H no final, no hebraico, irmãos, outro segredo. Outro segredo. A letra H no hebraico, em todo final de uma palavra, a letra H, ela é muda. Ela é muda. Ela se torna neutra. A letra H, ela é muda no final de uma palavra. Então a pronúncia do pai é Yau. YHW, você já pronuncia. Você já tem a pronúncia nas 3 letras. O tetagrama é para completar as 4 letras do nome do Altíssimo, que é Ial. Ial. Nos apóstolos, muitos dos apóstolos têm o nome do Altíssimo. Mateus, por exemplo, em hebraico é Matite Ial. Pega o nome de Ial. O apóstolo João, que na verdade é Ialhana, o nome do apóstolo João, tem o nome do Altíssimo. O filho tem o nome do Altíssimo, Yalchá. Veja que no nome do filho está o nome do pai. Ial, as 3 primeiras letras,
e o Shá, que significa salvação, salva ou salvação. Yal, salva. Esse é o significado do nome de Yahusha. Agora vamos voltar para o nome do Pai. O nome do Pai que foi corrompido, foi tirado aqui das Escrituras e colocado títulos no lugar. Foi colocado o título Deus, que na verdade é o Zeus da Grécia. Foi colocado o título Senhor, que na verdade é Adonai, que os judeus lá falam Adonai, ali é uma corrupção, ali quer dizer Senhor. E no outro significado, Senhor é o Baal. Foi tirado esses títulos. E onde nós podemos ver que os falsos profetas, a sinagoga de Satanás lá, os fariseus, eles tiraram o nome do Altíssimo. Abra sua Bíblia aí, Jeremias, Irmial é o nome do profeta. Irmial, capítulo 23, no versículo 27. E aqui vai falar sobre os falsos profetas que tiraram o nome do Altíssimo. Eu vou estar lendo do versículo 26 ao 27. Diz assim, ó: até quando sucederá isso no coração dos profetas, dos falsos profetas, teria que ser aqui a tradução correta, dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração. Aqui ele fala dos falsos profetas. E continua, diz assim, ó: os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome. Como? Colocaram Adonai, colocaram Senhor no lugar do nome do Altíssimo, no lugar do tetagrama, eles colocaram Adonai, colocaram Senhor, corromperam isso no hebraico. Isso no hebraico, eles corromperam lá no hebraico. Quando eles colocaram Adonai, eles corromperam. Quando foi para o grego, colocaram os ídolos de Roma. Aí ele diz assim, ó: corrompe o meu nome, né? Esquece do meu nome, né? O povo esqueceu do nome por causa dos falsos profetas. Pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome. Olha aí, ó. Por causa de Baal, por causa do Senhor, né? A geração antiga esqueceu o nome do antigo, do Altíssimo. O povo antigo esqueceu o nome do Altíssimo por causa do Senhor, por causa de Baal. Hoje no mundo moderno não é diferente. Não é diferente. O povo não invoca o nome do Altíssimo, invoca o nome do Senhor, o nome de Baal. Aqui a tradução ela vem dizer como verdade que tem assim por causa de Baal, né? O povo esquece o nome dele por causa de Baal. Cada um conta ao seu companheiro, né? A relação aos sonhos, né? Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Aqui a palavra está Baal, que é Senhor. Senhor é Baal. Então, hoje o mundo está adorando a Baal, ao Senhor, e não invoca mais o nome do Criador. Está claro nas Escrituras. As Escrituras deixam bem claro que o nome do Altíssimo ele foi tirado. Foi tirado e colocado títulos no lugar. Lá em Atos, vamos voltar aqui em Atos. Deixa-me ver. Lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 23, deixa eu abrir aqui. Ele diz que na verdade, eu não li o capítulo todo de Atos, tá, irmãos? Eu já li o assunto, que é a partir do versículo 15, agora que eu estou vendo aqui. Isso. Eu só li o contexto aqui de Atos, do capítulo 17, onde Paulo está em Atenas, né? A partir do versículo 15.
No versículo 27, ele diz que: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito a divindade desconhecida. Esse, pois, que vocês honram não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. É o que nós anunciamos. Essa divindade, esse Criador, aonde ele completa no versículo 24, o Altíssimo que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É esse Altíssimo que nós estamos anunciando. Esse mesmo que Paulo, Shaul, pregou, anunciou, é o mesmo que nós anunciamos. Aqui, os irmãos podem ver, no versículo 24 mesmo, tem duas corrupções, onde eles tiraram o nome do Altíssimo. Primeira corrupção, aqui eles tiraram o nome do Altíssimo e colocaram o título Deus, aqui, no versículo 24. E a outra corrupção é onde eles tiram o nome do Altíssimo e colocam o nome do Senhor. Aqui está o título Senhor. Então tem dois títulos aqui aonde deveria estar o nome do Altíssimo. Poderia ser usado o título aqui? Sim, mas um título que fosse do Altíssimo, como por exemplo esse que eu acabei de falar, Altíssimo. Se os irmãos leem os Salmos 91, o versículo 1 e 9 fala o nome do Criador, do Eterno, com título: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É um título para ele? Sim, é louvável chamar o Altíssimo por esse título. Mas, quando você chama o Altíssimo por esses títulos aqui que estão na Bíblia, que foi colocado pelo Império Romano, você está blasfemando. Você está blasfemando o nome do Altíssimo, chamando o Altíssimo de Baal, chamando o Altíssimo de Zeus. Quando usa esses títulos aqui, que foram colocados pelo Império Romano, aí as pessoas passam a blasfemar o nome do Altíssimo. Eu já fiz um vídeo sobre esse nome Senhor, como ele é um nome genérico, quando que ele pode ser usado. Quando ele está com S maiúsculo aqui, é um erro gravíssimo, gravíssimo se dirigir ao Eterno com esse título. Quando as pessoas da paz do Senhor, dentro dos templos religiosos, aí os irmãos dão a paz do Senhor, espiritualmente eles estão dando a paz de Baal. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas é sempre bom estar reforçando, porque a palavra é viva e eficaz. A palavra ela é viva e eficaz. Eu diria que é um universo em expansão, a palavra do Altíssimo. Ela é um universo em expansão, está sempre se renovando, sempre nós vamos encontrar maravilhas aqui. É como a nossa mente é um universo em expansão. Se nós formos ver quantos milhões de pensamentos já foram pensados e se já parou, não continua pensando? É um universo em expansão. Assim é a palavra do Altíssimo. Assim é a palavra do Altíssimo. Está sempre se renovando. É viva, viva e eficaz. Então, meus queridos, aqui nós falamos um pouco sobre o nome do Altíssimo, o Eterno, Todo-Poderoso e Al dos Exércitos, que as escrituras que nós temos nas mãos foi corrompido. O nome dele foi corrompido. Foi tirado aqui, na verdade, e colocado esses títulos. Se alguém tem aquela Bíblia Almeida, a Bíblia Almeida a 95, leiam o prefácio dela, leiam o prefácio dessa Bíblia, que vai estar, eles têm uma justificativa lá, diz eles que
foi para facilitar a leitura do leitor que eles tiraram o nome. Mas isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Eles tiraram porque tinham que corromper o nome do Altíssimo. E foi permissão também do Altíssimo isso acontecer, para que o nome dele não fosse invocado em vão. Como hoje os títulos são invocados em vão. As pessoas por tudo invocam o título em vão. Ainda bem que não estão invocando o verdadeiro nome, porque a palavra diz que o Altíssimo não terá por inocente aquele que invocar o santo, o Kadosh, nome dele em vão. Então, foi até bom para a humanidade mesmo, de certa forma. Mas, irmãos, é isso aí. Medite aí nesse capítulo 17, em especial do versículo 15, né, que é onde eu li, até o 34, que é esse de Atos dos Apóstolos. Porque aqui é um conteúdo muito bom para entendimento da palavra. Aqui dá para aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Altíssimo. Então é isso, amados. O conteúdo hoje é esse. Perdoe as minhas falhas em relação à leitura e outras coisas, eloquência, oratória, enfim. Perdoe-me por alguma falha minha. E recomendo que medite nas escrituras, porque isso é muito bom. É um clarear para a nossa visão, meditar nas escrituras. Vou ficar por aqui. A paz, a Shalom de Ial e Ialcha para todos. Aquele beijo de coração. Até a próxima, meus queridos. Se assim o Altíssimo Todo-Poderoso Ial dos Exércitos permitir. Em nome de Yahshua Mashiach. Gratidão. Valeu, tchau, tchau.